O cheiro de terra molhada misturado ao esterco fresco pairava sobre a fazenda Santa Rita naquela manhã de março de 2019. Benedito Carneiro ajustou o chapéu de couro e caminhou entre as cercas de arame, observando seu rebanho de gado Nelore, 180 cabeças de animais de primeira qualidade, cada uma valendo entre 5 e 6 mil reais. Era o resultado de 20 anos de trabalho duro no interior de Uberaba, Minas Gerais. Josimar, quantas cabeças você contou no Pasto Norte? Gritou Benedito para seu vaqueiro-chefe, que cavalgava na distância. Josimar Teixeira puxou as rédeas do cavalo e se aproximou, tirando o chapéu para limpar o suor da testa. Dona Benedito, deu certinho. 180, todas marcadas e saudáveis. O senhor pode ficar tranquilo. Mas Benedito não conseguia ficar tranquilo. Nos últimos meses, fazendeiros da região vinham relatando roubos de gado cada vez mais ousados. Não eram mais furtos de 2 ou 3 cabeças feitos por ladrões amadores. Eram operações organizadas, com caminhões, documentação falsa e destinos certos nos frigoríficos clandestinos. A propriedade de 200 hectares ficava numa região isolada, cortada apenas pela estrada vicinal MG 427, uma pista de terra batida que conectava pequenas fazendas ao centro de Uberaba. Durante a noite, era comum não passar um único veículo por horas. Benedito sabia que essa solidão, que durante o dia era uma bênção, à noite poderia se tornar uma maldição. Na cozinha da casa sede, Antônia Carneiro preparava o almoço enquanto ouvia o marido comentar suas preocupações. Benedito, você anda muito nervoso com essa história de roubo. Nosso gado está bem protegido. Temos os vaqueiros, as cercas estão todas em ordem. Antônia, você não entende. Esse gado representa tudo o que a gente construiu. Se algo acontecer com ele, a gente perde a fazenda, perde tudo. Benedito olhou pela janela da cozinha, observando o pasto onde seus animais pastavam tranquilamente. É mais de R$1 milhão ali parado. Para alguns homens, isso vale qualquer risco. Naquela tarde, Benedito decidiu reforçar a segurança. Chamou Nivaldo Santos, seu segundo vaqueiro, e estabeleceu um sistema de rondas noturnas. A cada 2 horas, um dos homens deveria percorrer todo o perímetro da propriedade, verificando cercas, porteiras e, principalmente, contando o gado. Nivaldo, se vocês virem qualquer coisa estranha, qualquer barulho diferente, qualquer luz onde não deveria ter, me acordem na hora. Não hesitem, instruiu Benedito, a voz carregada de uma tensão que ele tentava disfarçar. O sol se pôs sobre a fazenda Santa Rita, pintando o céu de laranja e vermelho. Os animais se recolheram naturalmente para as áreas mais protegidas do pasto, próximas ao bebedouro e às árvores maiores. Josimar fez a última contagem do dia. 180 cabeças, todas presentes, todas tranquilas. Por volta das 10 da noite, Benedito deu uma última volta pela propriedade antes de se deitar. O silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo mugido ocasional de algum animal e pelo ruído distante de grilos. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do interior, e uma brisa suave balançava as folhas dos eucaliptos que cercavam a casa. Era uma noite como qualquer outra na fazenda Santa Rita. Nada indicava que, ao amanhecer, Benedito Carneiro descobriria que seu pesadelo havia se tornado realidade. 5h30 da manhã. O galo da fazenda cantou como sempre fazia, mas desta vez seu canto ecoou sobre um silêncio diferente. Nivaldo Santos caminhava em direção ao Pasto Norte para a primeira contagem do dia, quando notou algo que fez seu sangue gelar. O portão principal estava aberto. Não apenas entreaberto pelo vento ou por descuido, completamente aberto, com as correntes que o mantinham fechado jogadas no chão, como se tivessem sido cortadas. Seu Benedito! Seu Benedito! Nivaldo correu em direção à casa-sede, gritando com desespero. O gado! O gado sumiu! Benedito saltou da cama e correu descalço até o pasto. A visão que o aguardava era devastadora. O campo imenso, que na noite anterior estava repleto de animais, agora estava completamente vazio. Não havia um único boi, uma única vaca. Apenas as marcas no chão enlameado indicavam que, horas antes, 180 cabeças de gado pastavam ali. Como assim sumiu?
Gado não some, Benedito gritava, incrédulo, caminhando de um lado para outro do pasto vazio. 180 cabeças não desaparecem do nada. Josimar chegou correndo, ainda ajustando a roupa. Quando viu o pasto vazio, ficou em silêncio por longos segundos. Era um homem experiente, que trabalhava com gado há mais de 30 anos, mas nunca havia presenciado algo assim. Patrão, isso aqui foi obra de profissionais. Olha as marcas no chão. Josimar apontou para o solo. Não tem marca de luta, não tem cerca derrubada. Os bichos foram tirados daqui de forma organizada. As marcas no solo contavam uma história assustadora. Pegadas de botas, rastros de pneus de caminhões pesados e, mais preocupante ainda, sinais de que os animais foram conduzidos de forma metódica em direção à estrada vicinal. Não houve correria, não houve desespero. Foi uma operação militar. Benedito ligou imediatamente para a Polícia Civil de Uberaba. Do outro lado da linha, o investigador Cleomar Ribeiro ouviu o relato com atenção. Seu Benedito, o senhor tem certeza de que eram 180 cabeças? Isso é muito gado para sumir de uma vez só. Investigador, eu criei esses animais. Eu conheço cada um deles. Eram exatamente 180 cabeças, avaliadas em mais de R$1 milhão. A voz de Benedito tremia de raiva e desespero. Cleomar chegou à fazenda 2 horas depois, acompanhado de 2 peritos. Eles fotografaram as marcas no solo, mediram os rastros dos pneus e interrogaram os vaqueiros. A conclusão foi unânime. Tratava-se de um roubo planejado, executado por pessoas que conheciam muito bem a rotina da fazenda. Seu Benedito, pelo que estou vendo aqui, eles usaram pelo menos 3 caminhões de grande porte. Vieram de madrugada, provavelmente entre 2 e 4 horas da manhã, quando vocês estavam dormindo. Cleomar apontou para os rastros. E o mais preocupante, eles sabiam exatamente onde estavam os animais e como tirá-los daqui sem fazer barulho. A notícia do roubo se espalhou rapidamente pela região. Era o maior furto de gado já registrado em Uberaba, e a audácia dos criminosos assombrou fazendeiros de toda a área. Benedito ofereceu uma recompensa de R$50 mil por informações que levassem à recuperação do rebanho. Dias se transformaram em semanas. A Polícia Civil montou barreiras nas estradas, visitou frigoríficos e investigou atravessadores de gado, mas não encontrou nenhum rastro dos animais. Era como se 180 cabeças de gado Nelore tivessem simplesmente se volatilizado. Benedito não conseguia dormir. Caminhava todas as noites pelo pasto vazio, tentando entender como havia falhado na proteção de seu patrimônio. Antônia tentava consolá-lo, mas sabia que o marido estava entrando em depressão. A fazenda, sem o gado, parecia um cemitério. Eles têm que estar em algum lugar, murmurava Benedito para si mesmo. Gado não desaparece. Alguém sabe onde estão meus animais. Mas o silêncio continuava, e a cada dia que passava, a esperança de Benedito de recuperar seu rebanho diminuía um pouco mais. 16 dias haviam se passado desde o desaparecimento, quando Nivaldo Santos decidiu expandir sua busca. Ele não conseguia aceitar que 180 cabeças de gado tivessem simplesmente sumido sem deixar rastros. Na manhã do dia 2 de abril, montou seu cavalo e decidiu explorar uma área que ainda não havia sido investigada: o Córrego dos Perdidos. O córrego ficava a cerca de 3 quilômetros da fazenda Santa Rita, numa região de mata fechada que raramente era visitada. Era um local de difícil acesso, com vegetação densa e terreno irregular, cortado por um pequeno curso de água que desembocava no rio Uberaba. Se eu fosse esconder alguma coisa, seria num lugar como este, pensou Nivaldo, enquanto guiava o cavalo por entre as árvores. O cheiro chegou primeiro. Um odor forte, doce e putrefato que fez o cavalo empinar e se recusar a continuar. Nivaldo cobriu o nariz com a camisa e continuou a pé, seguindo o fedor cada vez mais intenso. Foi quando viu a primeira ossada. Um esqueleto de boi, completamente limpo pelos urubus e pelo tempo, jazia próximo à margem do córrego. Nivaldo se aproximou com o coração disparado e reconheceu a marca na costela. Era a marca da fazenda Santa Rita. Não havia dúvida. Meu Deus, murmurou, e continuou seguindo o córrego. O que ele encontrou o deixou sem palavras. Espalhados ao longo de quase 200 metros da margem do córrego,
Havia dezenas e dezenas de ossadas de gado. Algumas ainda tinham pedaços de couro ressecado grudados nos ossos. Outras eram apenas esqueletos brancos, brilhando sob o sol filtrado pelas árvores. Nivaldo contou 47 esqueletos completos, mas havia ossos espalhados por toda parte, indicando que o número real de animais mortos ali era muito maior. Em várias costelas, ele conseguiu identificar a marca da fazenda Santa Rita, confirmando que se tratava do gado desaparecido. Mas o mais perturbador não eram apenas os ossos. Próximo a uma árvore maior, Nivaldo encontrou algo que fez seu sangue gelar, uma corrente pesada de metal, do tipo usado para prender animais, ainda presa ao tronco. Na ponta da corrente havia um gancho enferrujado, manchado com algo que parecia ser sangue seco. Eles trouxeram o gado vivo até aqui, Nivaldo sussurrou para si mesmo, tentando processar a cena horrível que se desenrolava à sua frente. E depois, ele não quis completar o pensamento. Próximo ao local onde havia mais ossos concentrados, Nivaldo descobriu algo ainda mais chocante. Restos de uma fogueira improvisada, com cinzas antigas e pedaços de metal derretido que pareciam ser de ferramentas. Havia também latas vazias de combustível espalhadas pelo chão. A cerca de 50 metros da margem do córrego, parcialmente coberto por folhas e galhos, Nivaldo encontrou um objeto que fez tudo fazer sentido. Um alicate cortador de arame, ainda em bom estado. Ao lado dele, uma lanterna quebrada e pedaços de corda. Era evidente que aquele local havia sido usado como um matadouro clandestino. Os criminosos não haviam roubado o gado para vendê-lo vivo. Eles haviam trazido os animais para aquele local isolado e os abateram ali mesmo, provavelmente processando a carne para venda no mercado negro. Nivaldo montou no cavalo e galopou de volta à fazenda mais rápido do que nunca havia feito na vida. Quando chegou, Benedito estava consertando uma cerca nos fundos da propriedade. Seu Benedito, achei eles, gritou Nivaldo, ainda ofegante. Achei nosso gado. O alívio no rosto de Benedito durou apenas até ouvir o resto da história. Quando Nivaldo descreveu a cena no córrego, o fazendeiro sentou-se pesadamente no chão, como se tivesse levado um soco no estômago. Mortos, todos mortos, murmurava Benedito, passando as mãos pelos cabelos. 20 anos de trabalho, 20 anos. Uma hora depois, o investigador Cleomar Ribeiro chegava ao córrego dos perdidos, acompanhado de uma equipe de peritos. A cena que encontraram confirmou os piores temores. Não se tratava apenas de roubo de gado, mas de uma operação criminosa de grande escala envolvendo abate clandestino. Seu Benedito, pelo que estamos vendo aqui, seus animais foram trazidos vivos e abatidos neste local. A quantidade de ossos sugere que não foi apenas o seu rebanho. Há evidências de que este local foi usado várias vezes, por meses ou até anos. A descoberta no córrego mudava completamente a natureza da investigação. Não estavam mais procurando por gado roubado, mas por assassinos que haviam transformado um local isolado numa carniceria clandestina. E o mais perturbador, se aquele matadouro havia sido usado por tanto tempo, quantos outros fazendeiros da região haviam perdido seus rebanhos da mesma forma? A resposta para essa pergunta estava prestes a chegar de uma forma que ninguém esperava. A descoberta no córrego dos perdidos levou a investigação a um novo patamar. Cleomar Ribeiro expandiu as buscas e descobriu que, nos últimos 2 anos, pelo menos 8 fazendeiros da região haviam registrado roubos de gado que seguiam o mesmo padrão. Animais desaparecidos durante a madrugada, sem sinais de violência, como se tivessem sido conduzidos por profissionais. Foi Josimar quem forneceu a primeira pista real. Durante um dos interrogatórios, ele mencionou algo que havia passado despercebido nos primeiros dias da investigação. Investigador, agora que eu me lembro, na semana antes do roubo, eu vi um caminhão estranho passando pela estrada vicinal. Era um caminhão de gado, mas não era de nenhuma fazenda daqui da região. Passou 3 vezes naquela semana, sempre de noite. Cleomar começou a investigar transportadores de gado que operavam na região. Não demorou muito para chegar ao nome de Edson Vieira, um caminhoneiro de 43 anos que havia trabalhado para diversos fazendeiros, mas que recentemente havia adquirido equipamentos caros demais para sua renda declarada. Esse Edson conhece todas as fazendas da região.
Trabalhou para quase todos os fazendeiros de Uberaba nos últimos 10 anos, explicou Cleomar para Benedito. E tem mais, ele comprou 2 caminhões novos no ano passado, mas na Receita Federal consta que ele não tem renda suficiente para isso. A investigação sobre Edson revelou conexões preocupantes. Ele frequentava bares onde se encontrava com Valdir Machado, proprietário da Fazenda Esperança, uma propriedade vizinha que havia passado por dificuldades financeiras nos últimos anos. Na tarde de 23 de abril, Cleomar decidiu interrogar Edson diretamente. O caminhoneiro foi chamado à delegacia sob a alegação de que era apenas uma conversa de rotina sobre movimentação de gado na região. Edson chegou à delegacia nervoso, suando excessivamente, apesar do ar-condicionado. Durante as primeiras horas de interrogatório, negou qualquer envolvimento com roubos de gado, alegando que seus caminhões novos haviam sido comprados com uma herança de um tio falecido. Mas quando Cleomar mencionou a descoberta no córrego dos perdidos, o comportamento de Edson mudou completamente. Ele ficou pálido e começou a tremer. Investigador, eu não sabia que ia dar nisso, começou Edson, a voz trêmula. Valdir disse que era só para transportar o gado, que ninguém ia se machucar. O que saiu da boca de Edson nas horas seguintes chocou até mesmo o experiente investigador. O esquema funcionava há mais de 2 anos e envolvia pelo menos 6 pessoas, incluindo Valdir Machado como o mentor intelectual da operação. Valdir conhecia a rotina de todas as fazendas porque ele foi fazendeiro a vida toda. Ele sabia quando cada um fazia as rondas, sabia onde ficava o gado mais valioso. Edson falava rapidamente, como se quisesse se livrar de um peso imenso. Meu trabalho era só transportar os animais até o córrego. Eu não sabia que eles iam fazer aquilo. A estratégia era sempre a mesma. Valdir identificava as fazendas com rebanhos valiosos e estudava a rotina dos proprietários. Edson e outros comparsas entravam nas propriedades de madrugada, conduziam o gado de forma silenciosa até os caminhões e transportavam os animais para o matadouro improvisado no córrego. Por que matavam os animais em vez de vendê-los vivos? Perguntou Cleomar. Valdir disse que era mais seguro assim. Animal vivo tem documento, tem rastreamento, pode ser identificado. Carne já processada é difícil de rastrear. Edson limpou o suor do rosto. Eles vendiam a carne para açougues pequenos que não faziam muitas perguntas. A confissão de Edson levou à prisão imediata de Valdir Machado e outros 3 envolvidos na quadrilha. Durante a busca na Fazenda Esperança, a polícia encontrou equipamentos de abate, facas profissionais e até mesmo um freezer industrial escondido em um galpão nos fundos da propriedade. Valdir, confrontado com as evidências, inicialmente negou tudo. Mas quando soube que Edson havia confessado, sua resistência desmoronou. Para o investigador, eu perdi tudo. A fazenda estava hipotecada. Eu devia para o banco, para fornecedores. Valdir falava sem olhar nos olhos de Cleomar. Quando apareceu a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, eu não resisti. O que mais chocou na confissão de Valdir foi a frieza com que planejava os crimes. Ele havia criado um mapa detalhado de todas as fazendas da região, com informações sobre os rebanhos, rotinas dos proprietários e melhores horários para agir. O gado do Benedito eu estudei durante meses. Era o maior rebanho da região, o mais valioso. Sabia que seria nosso maior golpe, admitiu Valdir, mas também sabia que seria o último. Um roubo desse tamanho chamaria muita atenção. 3 meses após o desaparecimento do gado, Benedito estava na delegacia quando Cleomar lhe entregou o relatório final da investigação. 5 pessoas haviam sido presas, incluindo 2 açougueiros que compravam a carne processada ilegalmente. Seu Benedito, conseguimos recuperar parte do dinheiro que eles ganharam com a venda da carne, mas infelizmente não vai cobrir nem 20% do valor do seu rebanho, explicou Cleomar. Benedito segurou o relatório com as mãos trêmulas. Após meses de angústia e incerteza, finalmente tinha respostas. Mas as respostas não traziam seus animais de volta. Investigador, a coisa que mais me dói não é nem o dinheiro perdido, disse Benedito olhando pela janela da delegacia. É saber que aqueles animais sofreram. Eles confiavam em mim para protegê-los, e eu falhei. 6 meses depois, Benedito vendeu a fazenda Santa Rita e se mudou para a cidade.
nunca mais conseguiu trabalhar com gado. O pasto vazio havia se tornado um lembrete constante de uma traição que ele não conseguia esquecer. O córrego dos Perdidos foi lacrado pela polícia ambiental e hoje está em processo de recuperação. Mas para os moradores da região de Uberaba, aquele local será sempre lembrado como o lugar onde a ganância transformou vizinhos em predadores e a confiança rural em uma ilusão perigosa. A história do gado desaparecido se tornou um marco na região, um lembrete de que mesmo nas comunidades mais unidas, o mal pode estar escondido por trás de rostos familiares e sorrisos conhecidos. 2 anos após a prisão da quadrilha, o processo judicial finalmente chegou ao fim. Valdir Machado foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, roubo qualificado e crime ambiental. Edson Vieira recebeu 8 anos, beneficiado pela colaboração com a Justiça. Os demais envolvidos pegaram penas menores, entre 3 e 5 anos. Durante o julgamento, revelou-se que o esquema havia causado prejuízos de mais de 4 milhões de reais a 15 fazendeiros da região. O córrego dos Perdidos havia sido usado como matadouro clandestino por quase 3 anos, tempo suficiente para que mais de 800 cabeças de gado fossem abatidas ilegalmente. Benedito Carneiro nunca mais pisou na antiga fazenda Santa Rita. Hoje, aos 61 anos, trabalha como consultor em segurança rural, viajando pelo interior de Minas Gerais, orientando fazendeiros sobre como proteger seus rebanhos. Sua experiência traumática se transformou numa missão de vida. Eu aprendi que a confiança é uma coisa boa, mas a vigilância é necessária, diz Benedito durante suas palestras. O crime rural evoluiu. Não é mais o ladrão de uma vaca só. É crime organizado profissional. Antônia Carneiro abriu uma pequena pousada no centro de Uberaba, onde recebe visitantes que vêm conhecer a região. Ela evita falar sobre o passado, mas às vezes, quando hóspedes perguntam sobre a vida rural, ela sussurra: a roça nem sempre é o paraíso que as pessoas imaginam. Josimar e Nivaldo continuam trabalhando como vaqueiros, mas agora em fazendas diferentes. Josimar desenvolve um aplicativo simples de celular que permite aos fazendeiros registrarem a contagem diária do gado, criando um histórico que facilita a identificação de perdas. Tecnologia simples pode salvar o patrimônio de muita gente, ele costuma dizer. O investigador Cleomar Ribeiro se especializou em crimes rurais e hoje coordena uma força-tarefa estadual dedicada ao combate ao roubo de gado. Ele guarda uma foto do córrego dos Perdidos em seu escritório, não como troféu, mas como lembrete. Este caso me ensinou que o crime rural não é só uma questão econômica, é uma violação da confiança que mantém as comunidades unidas, reflete Cleomar. Quando essa confiança é quebrada, toda uma forma de vida é ameaçada. A antiga fazenda Santa Rita foi comprada por um empresário de São Paulo que a transformou numa propriedade de lazer. Os novos donos instalaram câmeras de segurança por toda a propriedade e contrataram uma empresa de vigilância 24 horas. O pasto onde o gado de Benedito costumava pastar hoje abriga cavalos de montaria para turistas urbanos. O córrego dos Perdidos passou por um processo de recuperação ambiental que durou 2 anos. As autoridades removeram todos os vestígios do matadouro clandestino e replantaram a vegetação nativa. Hoje, o local voltou a ser habitat de animais silvestres, mas os moradores mais antigos da região ainda evitam passar por ali. Numa tarde de setembro de 2023, Benedito voltou a Uberaba para participar de uma reunião de fazendeiros sobre segurança rural. Depois da palestra, ele dirigiu até a estrada vicinal MG 427 e parou o carro onde ficava a entrada da antiga fazenda Santa Rita. O portão agora era de metal pintado, com interfone e câmeras. Uma placa moderna anunciava: Fazenda Recanto do Vale, propriedade particular, monitoramento 24 horas. Benedito ficou ali por alguns minutos, observando o pasto onde seus animais costumavam pastar. Um funcionário da nova propriedade se aproximou do portão. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Não, obrigado, respondeu Benedito. Eu só conhecia este lugar há muito tempo atrás. Enquanto voltava para o carro, Benedito pensou nos 180 animais que havia perdido. Cada um tinha suas características, seus hábitos, suas personalidades. Ele ainda conseguia se lembrar de alguns individualmente,
A vaca malhada que sempre ficava próxima ao bebedouro, o touro jovem que liderava o rebanho, a bezerra tímida que se escondia atrás da mãe. Eles mereciam coisa melhor, murmurou para si mesmo, antes de ligar o carro e seguir viagem. A história do gado desaparecido de Uberaba entrou para os arquivos da Polícia Civil como um dos casos mais complexos de crime rural já solucionados na região. Mas para aqueles que viveram essa tragédia, ela representa algo mais profundo, a lembrança de que a vida rural, com toda sua aparente simplicidade, esconde complexidades e perigos que nem sempre são visíveis a olho nu. E até hoje, quando fazendeiros da região se reúnem para conversar sobre segurança, o nome de Benedito Carneiro é sempre lembrado, não como a vítima de um crime, mas como o homem que ajudou a desmascarar uma rede criminosa que poderia ter continuado destruindo vidas e patrimônios por muito mais tempo. No final das contas, a maior lição que ficou do caso foi expressa pelo próprio Benedito, durante uma de suas palestras. A gente confia nos vizinhos, confia na comunidade, e isso é certo, mas nunca se pode confiar tanto a ponto de baixar a guarda completamente. O mal, quando decide agir, não escolhe conhecido ou desconhecido. Ele só escolhe a oportunidade. Tentar novamente